O São Paulo está a 4 jogos de conseguir o bicampeonato da Sul-Americana. Basta vencer a semifinal e a final, obviamente, para conquistar esse feito. Na Copa do Brasil, teremos uma final rubro-negra entre Flamengo e Atlético Paranaense. E Marcos Pimentel, lembra dele que jogou no Barueri, no Vitória, no Atlético Paranaense e muitos outros times? É o novo reforço do Comercial. Tudo isso e muito mais aqui no 9 na área. Olá, meus amigos telespectadores do 9 na área. Lembrando que ontem a gente teve também rodada da Liga dos Campeões da Europa, onde o Kaká jogou mal, na minha opinião, perto do que o Kaká já jogou. Dificuldade para acertar um passe, parecia pai de santo novo. E o Robinho também jogou muito mal. E o Neymar e o Messi deitaram em cima do Milan. O Barcelona acabou vencendo por 3-1. Além de outro jogo interessante, foi a vitória do Arsenal em cima do Borussia Dortmund, lá em Dortmund, além da vitória do Napoli, com 2 gols do Gonçalo Higuaín, atacante argentino, em cima do Olympique de Marseille. São os meus destaques da Liga dos Campeões. E o Chelsea com 3 brasileiros em campo, já que o Davi Luiz foi barrado, com o William, com o Oscar e o Ramírez, também vencendo o Schalke 04 por 3-0. Foi Schalke 04, 3-0. Bom, Lucas Dutra, gostou da rodada da Liga dos Campeões? Gostei, Arthur. Teve uma boa participação do Neymar, né? Que eu acho que é a grande esperança dos brasileiros. Muita gente agora senta para assistir o Barcelona jogar, principalmente por causa do Neymar. E ontem, na minha opinião, aquele pênalti foi meio mandrake, né? Foi meio mandrake. Aquele pênalti que o Neymar sofreu. O zagueirão caiu na dele e ele acabou caindo na área e o juizão deu pênalti. Mas lembrando que o José Mourinho, principalmente, disse que o Barcelona só ganha roubado. E, em tese, a maioria dos jogos, o Barcelona tem sempre uma ajudinha da arbitragem, porque é um time de mais camisa, assim, então a galera sempre apita, o apito vai mais fácil a boca quando o jogo é do Barcelona, ainda mais com o Neymar, que gosta de dar um mergulho ali na área, vai ficar muito mais fácil a vida do Messi para bater pênalti. Teve a participação também do Kaká, né, que você comentou, e do Robinho, mas os dois muito apagados. Muito apagados. Mas o conjunto do Milan ontem foi muito mal, né? O Milan é um time muito difícil jogar contra o Barcelona, mas o time do Milan tá difícil de assistir. Não, é difícil. Para quem tinha antigamente um meio-campo que era formado por Pirlo, Seedorf e Ronaldinho Gaúcho, isso não é. E esse time nem fez tanto sucesso. Agora pega um time que é formado por Montari, Constant, Abate, Poli. É complicado a coisa. É difícil. Pra quem viu esse time. De Jong também, que é um horroroso. A troca de passe ali fica difícil. Muita gente sem qualidade. O pessoal ali sabe mais marcar, que é uma característica do futebol italiano, mas pra atacar fica difícil. Fica muito complicada a situação do Milan. O Milan que já é uma grande equipe. Não precisa nem falar do Milan, né? O Milan e a Inter de Milão também, que vem muito mal no campeonato italiano. As equipes de Milão precisam acordar. A Juventus de Turim também tá numa situação difícil no grupo dela, né? A Juventus na Liga dos Campeões ela tá mal no campeonato italiano, ela vem melhorando. Agora tem um jogo importante contra o Napoli, e aí é um jogo de cachorro grande. E a Juventus, na minha opinião, deve vencer o Napoli, porque tem Carlito Tevez no ataque. O time tem Tevez, na hora da decisão cresce um pouquinho mais. É um jogador que acredita em todas, né? Pode fazer a diferença. E não é só o Tevez, também tem o Pirlo, que, o Pirlo joga muita bola ainda, né? Ele é igual o Vinho. Igual o uísque, quer dizer. Com o tempo ele vai melhorando, o Pirlo. Vinho também. Vinho também? Só cuidado com o vinho na hora que você for colocar ele para armazenar, porque dependendo da posição ele vira vinagre. Mas isso não vem ao caso. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana. Joga na tela aí os melhores momentos, ou alguma coisa parecida com melhores momentos. Os lances de São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia. Um jogo, na minha opinião, um jogo ruim tecnicamente. Olha lá o Rodrigo Caio. Jogo muito ruim, muito ruim. As melhores chances do Atlético Nacional, quem criou foi o próprio São Paulo. Essa do Rodrigo Caio, teve uma outra do Reinaldo, que ele veio como centroavante, quase marcou o gol contra. Exatamente. O Atlético Nacional, que é uma equipe muito fraquinha,
Muito. E a melhor equipe do campeonato colombiano. Ou seja, o São Esse pra mim foi o melhor lance da partida. Foi uma bela jogada ali. Ele deu um belo drible. Esse cabeludinho, o Cárdenas, é bom jogador. Bom jogador. Foi o que mais incomodou. É o único que incomodou, pra falar a verdade. Mas o time do Nacional é bem ruinzinho. E tá difícil ver o futebol do Luiz Fabiano, né? Tá difícil. Não, tá difícil assim, porque não existe futebol pro Luiz Fabiano. Difícil. O Luiz Fabiano deu uma declaração que eu achei interessante. Que ele falava, tá até perguntado se dava pra jogar com o Aloysio. E ele falou que a melhor fase da carreira dele foi quando ele tinha o Kanouté no ataque com ele no Sevilha. Que é um jogador de característica semelhante, que ele fazia tabela e ficava próximo para tabelar. Agora, nem com um jogador perto, nem com um jogador longe, o Luiz Fabiano tá jogando bola. Tá muito difícil pro o craque do São Paulo, o ídolo do São Paulo. Eu acho que ele devia se preocupar mais em ele jogar do que se preocupar com quem vai jogar. Porque o Luiz Fabiano... ontem você só percebeu que o Luiz Fabiano estava em campo quando ele conseguiu tomar um cartão amarelo no banco. E na hora que ele saiu também. O Luiz Fabiano, que já é um jogador veterano, custou a nota pro São Paulo. O Luiz Fabiano custou 14 milhões pro São Paulo. Por aí. E não sei se São Paulo dividiu em 4 vezes. Na época eu lembro que teve essa negociação. Não sei se já pagou. Veio machucado, né? Demorou de 6 a 8 meses para fazer a primeira partida pelo time. Atrasou diversas vezes, atrasou a participação dele na equipe. E no título da Copa Sul-Americana, o Luiz Fabiano foi expulso no primeiro jogo contra o Tigres lá na Argentina. Não jogou o segundo jogo, aí foi substituído pelo William José. Mas só papelão. Só papelão. O Luiz Fabiano realmente não se encontrou ainda no São Paulo. Acreditava-se que ele voltaria, né? E jogando no São Paulo ele poderia de novo chegar à seleção brasileira. Não. Mas o que ele vem fazendo no São Paulo é impossível de jogar na seleção. É impossível de jogar no São Paulo como titular. Tem o Ademilson que vem crescendo. O Ademilson é um jogador correria ali que veio da base. Na base o Ademilson fazia muitos gols. Até o pessoal brincava que o Ademilson, se contasse o tanto de gol que ele fez na base do São Paulo, poderia chegar ao milésimo. Ele jogou também nas seleções de base, né? Teve grandes participações. Não, no Sub-17 ele foi bem, no Sub-20 nem tanto, que o Sub-20 não conseguiu se classificar para o Mundial. Mas o Ademilson é bom jogador. E não só o Luiz Fabiano, que custou caro e não está jogando nada, mas o senhor Jadson também custou uma bagatela para o São Paulo. Até o Raí apareceu na apresentação do Jadson, só que o Jadson ontem também ficou devendo. O São Paulo melhorou muito com a entrada do Wellington no lugar dele, aí jogou com 3 volantes, o Maicon ali. O Maicon para ser o armador de São Paulo, o São Paulo melhorou. E infelizmente nem Jadson, eu gosto do futebol do Jadson. O Jadson muito pouco participativo, não procurou o jogo, não procurou. E lembrando que o Jadson foi campeão da Copa das Confederações. Meu Deus. Ele entrou na final contra a Espanha, Jadson. Entrou no finalzinho do jogo, né? Mas o papel do Jadson, ele sumiu. E ele, ficou na marcação do Atlético Nacional, mas ele mesmo não procurou se movimentar, abrir espaço, chamar o jogo, buscar a bola na defesa. Ele se abateu. Ele teve um dia de ganso. Sabe aqueles dias do ganso? Que fica aquele ranço. Não mais, né? Porque o Ganso tá jogando muita bola. Aliás, você acha que o São Paulo sentiu falta do Paulo Henrique Ganso ontem? Era isso que eu ia comentar. O Ganso ontem fez falta, mas não sei se era um jogo pro Ganso jogar também, né? Porque às vezes... bom tem que jogar qualquer tipo de jogo. Essa é a minha opinião. Não, mas assim, a preocupação do São Paulo, ainda, na minha opinião, é o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo tem um grande elenco. Apesar das dificuldades que passou, por exemplo, saiu o Ganso, entrou o Jadson. Um grande elenco em partes. No papel tem um ótimo elenco. Só que Oswaldo não tá jogando nada, Luiz Fabiano não tá jogando nada. O Oswaldo, o torcedor de São Paulo, lembra do Oswaldo, Marquinhos? Cristiano Oswaldo, chegou a ser chamado de Cristiano Oswaldo. Jogou na seleção brasileira, hoje nem entra em campo mais pelo São Paulo. Tem também lá o Edson Silva, que é um jogador. Clemente Rodrigues, tem Caramelo, Silvinho, que era do Penapolense, que jogou aqui no Comercial. É um elenco assim que tira os 11, tira ali uns 3, 4 reservas, tem uma galera ali que... Não, com bem certeza. Fraquinha. Mas assim, o que eu tava falando assim, quais times do Campeonato Brasileiro tem o Ganso como titular e sai entre o Jadson, entendeu? Faz uma diferença. Bom,
O Náutico não tem isso. O Náutico tem Thiago Real e Maicon Leite. Meu Deus. Outro jogo importante da rodada foram as finais da Copa do Brasil, as semifinais. Mas eu vou chamar isso depois do intervalo, Lucas. E aí a gente vai mostrar os gols do Flamengo e Goiás. Goiás começou na frente, mas infelizmente para o nosso esmeraldino não deu. E também o gol que o juiz anulou lá entre Atlético Paranaense e Grêmio. O juiz meteu a mão no Grêmio, aí o pessoal falando que tem uma ajuda pro Flamengo ser campeão, eu não vou falar nada disso. Mas vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente confere esses jogos e também Marcos Pimentel, o novo reforço do comercial. Voltando agora com o nosso programa de esporte aqui da TV RP, e agora vamos falar da Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu o Goiás por 2-1 de virada. Vamos aos gols lá. Primeiro gol do Eduardo Sacha, que tem um nome bonito, mas o Sacha aí fazendo gol. Isso aos 5 minutos do primeiro tempo. Deu uma esperança, né, pra torcida esmeraldina. Parecia que o jogo ia ser pegado até o final. Mas não foi assim que aconteceu. Mas logo depois o Brocador e o Elias apareceram, né? O Sacha tem esse nome porque o irmão dele tem o apelido de Xuxa. Aí ficou Xuxa e Sacha. Olha só que conhecimentos gerais aqui. Mas o Sacha, que é bom jogador, revelado no Internacional, tá lá emprestado no Goiás. Não, agora ele não tá mais emprestado no Goiás. Isso é interessante também, não tem nada a ver com esse jogo, mas o jogador ele fica emprestado pelo Inter. Na hora que acaba o vínculo dele com o Inter, ele começa a jogar bola. É assim com ele, foi assim com o próprio Walter também. E o Flamengo empatando ali com o Hernani El Brocador, que é um atacante folclórico, sim, mas tá metendo gol. O Brocador já é melhor que o Obina, pelo menos nos números. Pra mim o Brocador tá em melhor fase que o Robinho. O Robinho. Não é difícil também, mas o Brocador é um jogador... Dentro da área, tipo assim, ele tendo que dar 2, 3 toques, tá demais ele, tá demais. Mas o Brocador não é um jogador de nível de seleção, ele tá jogando mais que o Pato. Tá jogando e aí muito o golaço do Elias. O Elias, que é um jogador que é muito badalado pela mídia, não joga tanto assim. É porque se o cara não jogou bem no Sporting de Lisboa, o que o cara quer da vida? Até o Maurício, que era do Palmeiras, tá jogando no Sporting de Lisboa, o Jefferson, lateral esquerdo. Nossa. Mas o time do Flamengo vencendo aí o Goiás, belo, um golaço, né? De rara felicidade, acertou o chute. E ele ainda participou, o Elias participou das principais jogadas do Flamengo, né? Se eu não me engano, ele que começou a jogada daquele gol que o Hernanes fez no segundo tempo. Até porque o Flamengo não tem um camisa 10, o Flamengo tem o Carlos Eduardo, que tá enganando. Tá enganando. Custou a nota, o Carlos Eduardo é o pato do Flamengo. Custou a nota, veio do futebol russo e não jogou nada. Então, não é um armador, é um jogador de lado e joga ali ele, o André Santos ali no meio, tentando achar os passos pro Brocador. Então o Elias tem mais liberdade para acertar esse passe e os dois acabam voltando para a marcação. Esse é o time do Jaime de Almeida, que pegou o lugar do Mano Menezes e tá indo muito melhor que o Mano Menezes. A história do Jaime é muito parecida com a história do Andrade no Flamengo, né? Assumiu como interino e agora pode levar o time do Flamengo, como o Andrade fez. O Andrade foi campeão brasileiro, o Jaime pode fazer o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil de 2013, né? O Flamengo tem um ditado dentro do Flamengo que é: craque a gente faz em casa. Já não é muito assim, mas pode-se dizer que técnico eles fazem em casa agora, né? Mas só lá. Só presta pra lá, porque o Andrade tentou trabalhar no Boa Vista, no Paysandu, no Brasiliense, e não conseguiu. O Andrade merecia uma chance numa equipe de médio porte, começando um trabalho, porque não é um mau treinador. Pelo menos bola, o Andrade jogava muita bola. E o Jaime de Almeida, boa sorte pro Jaime, tomara que seja mais um da nova safra de treinadores. Aí ele, o Anderson Moreira do Goiás, também fez um grande trabalho. E como o Goiás ontem jogou com raça, eu assisti o jogo, e mesmo o time ali 2-1, jogadores do Goiás não desistiram, iam pra dividida. Você viu os caras se matando pra tentar a classificação. Se entregando, né, até o último minuto. Mas tentando. Ficou complicado pro Goiás, sem o Hugo e sem o Walter.
O Walter faz muita falta. O Hugo também faz muita falta. Tanto é que o principal jogador do Goiás ali era o Rodrigo, zagueiro, tentando armar o time. Então aí você imagina como forçando o lançamento, né, muitas vezes. Na Arena do Grêmio, o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem e você vai saber por que agora, o vídeo na tela. Isso é falta, Lucas Dutra? Na minha opinião, não. Né? Na minha opinião, lance normal. O Barcos nem encosta no zagueiro, na minha opinião. Não com força pra deslocar o zagueiro, entendeu? Não, acho que não foi nada nesse lance. Né? E aí ele fez o gol, mas o Grêmio, nos últimos 4 jogos da Copa do Brasil, não fez um gol. Também Grêmio... tem que ver isso aí. Um time que tem Barcos, Kleber e Vargas, pô, não fazer um gol. E olha lá, ó. Nada. Isso, aonde isso é falta, minha gente? Foi nada. E aí depois o Ramiro prejudicou o Grêmio, acabou acertando um belo gol, mas meteram a mão no Grêmio ontem. É o que eu falei. O Grêmio foi prejudicado pela arbitragem, mas não pode colocar só a culpa na arbitragem, né? Pô, na verdade, um ataque milionário, a culpa dessa desclassificação do Grêmio, a culpa é do Renato Gaúcho, retranqueiro. Porque no jogo da ida, ele jogou com 4 volantes e com o menino da base, o Paulinho. Ele podia ter colocado o Elano e Zé Roberto, e aí joga com o menino da base, com o Paulinho, porque não tinha mais atacante. E também o time do Grêmio foi, pra mim, isso foi a falha da equipe do Grêmio.